This call is now being recorded. Então, bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos começar a falar sobre fisiologia da reprodução. E, para iniciar, a gente vai falar mais uma vez sobre aquele eixo que a gente estudou lá no começo do bloco, no começo do semestre, aquele eixo endócrino, hipotálamo e hipófise. A gente viu que esse eixo hipotálamo e hipófise controla vários processos hormonais. E um desses eixos, né, na verdade, são vários eixos, hipotálamo, hipófise, tireoide, hipotálamo, hipófise adrenal. E um desses eixos é o hipotálamo, hipófise gônadas, que é o eixo endócrino responsável pelo controle da reprodução. Então, nesse eixo hipotálamo, hipófise gônadas, nós temos o hipotálamo liberando GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai atuar sobre a hipófise, estimulando a liberação das gonadotrofinas. E quem são essas gonadotrofinas? O FSH e o LH. Esse eixo, né? E esse FSH-LH vai atuar sobre as gônadas. Quem são as gônadas? Testículos e ovários, tá? Então, a gente tem esse eixo tanto em machos como em fêmeas. E hoje a gente vai começar com o estudo desse eixo, esse controle hormonal nas fêmeas. O FSH, né? Então, GnRH estimula hipófise, hipófise produz FSH e LH, e o que esse FSH e LH vão fazer, né? Qual a sua atuação nas gônadas, certo? Então, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele, como o próprio nome diz, estimula o crescimento do folículo ovariano e a maturação do oócito. Então, no ovário, a gente tem todos os oócitos que aquela fêmea vai ovular durante a sua vida. Então, as fêmeas, elas já nascem com todos os oócitos que elas vão ovular. Diferente do macho, que a gente vai estudar, que a produção de célula reprodutiva, né, do macho, que é o espermatozoide, só vai começar na puberdade. A fêmea não, ela já nasce com esse oócito no estágio imaturo. E a maturação desse oócito vai acontecer na puberdade. Que só na puberdade o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas vai começar a atuar de forma representativa, tá? Então, antes da puberdade, esse eixo existe, mas a produção de hormônios, desses hormônios, é ínfima, não tem nenhuma atividade no organismo da fêmea. Quando ela atinge a puberdade, vários fatores, né, relacionados, como a idade, o peso desse animal, vão estimular esse eixo a começar realmente a funcionar, o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. E aí, o hipotálamo produz GnRH, que vai estimular a hipófise a produzir FSH e LH, e esses dois vão atuar, no caso da fêmea, nos ovários, tá? Então, o FSH, ele vai estimular o folículo ovariano, que é exatamente o local onde se encontra esse oócito. E ele vai estimular o crescimento desse folículo e a maturação do oócito para que ocorra a ovulação, mais na frente, né? Depois da maturação. Em fêmeas uníparas, ou seja, fêmeas que parem um só animal, um folículo vai ser amadurecido, vai crescer e maturar, e um ócito vai ser maturado. Em fêmeas multíparas, que são fêmeas que têm que parem vários animais de uma só barrigada, digamos assim, de uma só prenhez, vários folículos vão crescer e vários oócitos vão ser maturados,
certo? Então, com esse crescimento folicular, vai haver a formação do antro e do líquido folicular. O folículo, a gente imagina como uma bolinha dentro ali no tecido ovariano, que tem o oócito dentro, e ela vai crescendo, e as células desse folículo vão produzindo o líquido folicular, riquíssimo em estrógeno, que a gente vai ver isso mais na frente, tá? Esse FSH também estimula as células da granulosa, que é exatamente essas células que vão produzir o estrógeno, e as células da teca. Ao mesmo tempo em que esse FSH estimula a formação de receptores de LH. LH é a outra gonadotrofina produzida pela hipófise. Tá? Então, primeiro, quem atua no folículo, nos ovários, né? Nesses folículos, é o FSH. E ele prepara o folículo para a ação do LH que vem posteriormente. Tá? O FSH também estimula a produção e a secreção de estrógeno por essas células da granulosa. Já o LH, né, ele age junto com o FSH nas secreções do estrógeno do folículo, e ele promove o que a gente chama de onda pré-ovulatória. Tá? O LH ele causa um monte de alteração no folículo, preparando esse folículo para ovulação. Então, quando esse LH aumenta muito dentro, né, a concentração dele é muito alta na circulação sanguínea, e ele atinge esse folículo no ovário, ele promove a ovulação. E depois que a ovulação acontece, ele atua ainda no folículo para formar uma estrutura que a gente chama de corpo lúteo, ou corpo amarelo, que é visível, inclusive, a olho nu, nesse folículo, no ovário. Ele luteiniza essas células do folículo que antes produziam estrógeno e agora vão passar a produzir progesterona, preparando, né, o sistema reprodutor feminino, a progesterona vai atuar no útero dessa fêmea, preparando esse sistema todo para prenhez. Então, a partir do momento que ocorre a ovulação, o organismo entende que vai haver uma fecundação, caso haja uma cobertura dessa fêmea ou uma inseminação. E aí, aquelas células foliculares que originou a ovulação, elas vão sofrer a ação desse hormônio LH, sofrer luteinização e se transformar aí, ao invés de folículo, em corpo lúteo, ou corpo amarelo. E esse corpo lúteo, ele produz progesterona. E a progesterona, como o próprio nome diz, progestação, progesterona, vai preparar esse organismo para uma futura gestação, certo? Já os estrógenos, né, que são os hormônios produzidos pelo próprio folículo, pelo próprio ovário, não é o ovário todo, na verdade são as células foliculares amadurecidas, né, que estão em crescimento por ação do FSH, que vão produzir estrógenos, e também por ação do LH, tá? Então, existem pelo menos 8 substâncias estrogênicas produzidas pelos ovários, tá? Mas a mais conhecida, que tem um efeito mais representativo na libido da fêmea e nos sintomas, né, nos sinais de cio dessa fêmea, é o 17-beta-estradiol. Mas outros estrógenos também são produzidos, tá? Então, os estrógenos, eles são secretados por células da granulosa. Isso aqui é um folículo, gente. No tecido ovariano, onde tem o ócito, né, tem vários ócitos, né? Como eu falei, a fêmea já nasce com todos os seus ócitos. E aí, com a ação do FSH, esse ócito começa, em torno dele, começa a desenvolver esse folículo. Esse aqui é o antro, que é uma cavidade cheia de líquido, e esse líquido é rico em estrógeno, produzido por essas células aqui internas, que são as células da granulosa.
E esse estrógeno é produzido por essas células e vai sendo lançado na corrente sanguínea para alterar esse organismo da fêmea, para que ela apresente todos os sinais do estro. A gente vai ver mais na frente as fases do ciclo reprodutivo das fêmeas domésticas, que é chamado de ciclo estral, diferente da mulher, que a gente chama de ciclo menstrual. A maioria das fêmeas domésticas, as fêmeas domésticas, aliás, no geral, elas não têm menstruação, tá? Elas têm esse ciclo estral, que tem várias semelhanças com o ciclo menstrual da fêmea, mas da mulher, mas não tem a menstruação, ok? Então, esse crescimento desse folículo ocorre sob a ação do FSH. E aí, esse FSH vai atuar nessas células da granulosa para converter a testosterona em estrógenos, né? Aqueles vários tipos de estrógeno. Então, a fêmea também produz testosterona em quantidade pequena, né? Porque a maioria dessa testosterona produzida vai ser convertida em estrógeno, certo? O LH, né, ele já atua nas células da teca produzindo a testosterona. E essa testosterona, sob a ação do FSH, vai produzir o estrógeno, ok? Praticamente toda essa testosterona vai ser convertida em estrógeno. Quando ocorre a ovulação, esse LH já começa a atuar sobre as células, alterando a estrutura celular dela para promover a produção do corpo lúteo. Então, toda essa estrutura vai sofrer o que a gente chama de luteinização, que é a ação do LH, que é o hormônio luteinizante, e vai se transformar numa outra estrutura, inclusive histologicamente diferente. Você vê um folículo de uma forma e o corpo lúteo já é uma estrutura diferente. Num ovário, eu vou mostrar mais na frente algumas imagens, a olho nu você já percebe o que é folículo. Folículo parece uma bolinha de água. E o corpo lúteo é uma estrutura amarelada, mais dura, mais densa. Tá? O folículo, ele tem quando a gente apalpa um ovário, o folículo é como se fosse uma bexiga de água, uma bexiga de festa, um balão cheio de água. Você palpa e ele é assim mais molinho. E já o corpo lúteo é mais endurecido, tá? E tem coloração diferente também. A gente vai ver nas imagens, certo? Então, quando esse folículo é luteinizado por ação do LH, ele vai se formar, então, o corpo lúteo. E o corpo lúteo, por sua vez, ao invés de produzir os estrógenos, vai produzir a progesterona, né? Que é um progestágeno natural, muito importante, né? Produzido pelas células foliculares, células luteínicas, que são células do folículo que foram modificadas pela ação do LH. E esse progestágeno é importante para manutenção da gestação, até o momento em que a própria placenta vai começar a produzir progesterona. Aí esse corpo lúteo não vai ser mais necessário e ele vai regredir nas fêmeas, tá? Então, tem algumas fêmeas que vão produzir a placenta durante a gestação, vai produzir a progesterona e não vai precisar mais do corpo lúteo. Então, aqui a gente tem esse processo que a gente chama de foliculogênese, tá? Que tem o óvulo primário, que é aquele que nasceu junto com a fêmea. Quando essa fêmea atinge a puberdade, esse folículo, esse óvulo, começa a sofrer a ação do FSH e começa a formar o folículo primário, tá? Sempre com esse óvulo ali dentro desse folículo. E esse folículo vai crescendo, aumentando o número de camadas de células da granulosa, né? Aí já tem o folículo secundário. Desse folículo secundário, começa a crescer e criar esse antro, que é exatamente pela produção de estrógeno por essas células da granulosa, tá? Essas células da granulosa, né, que começaram a se formar aqui, várias camadas, começam a produzir estrógeno. Esse estrógeno é lançado junto com esse líquido
nessa região, formando o antro. Esse antro cresce, que aí a gente já tem o folículo maduro, também chamado de folículo de Grafe, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, tá? Esse folículo maduro, tem um antro bem grande, repleto de líquido folicular, rico em estrógeno, tá? Aqui a gente tem as células, a camada interna de células da granulosa e uma camada externa de células da teca. Isso aqui tudo sobre a ação do FSH. Quando o estrógeno começa a aumentar, ele estimula a hipófise a produzir mais LH. E aí a gente vai ter um pico de LH, uma produção de LH grande, porque o LH vem sendo produzido em pulsos e atuando aqui também um pouquinho. Quando esse LH atinge um pico muito alto, aí ocorre a ovulação. E após a ovulação, o folículo continua sofrendo a ação do LH, que vai luteinizar essas células, e essas células vão produzir agora, ao invés de produzir principalmente o estradiol, agora elas vão produzir mais progesterona. Quando esse corpo lúteo ele degenera, aí ele vai formar um corpo albicans, ou corpo branco, que esse corpo albicans vai permanecer no ovário como se fosse uma cicatriz desse processo todo. Ele é inativo, não produz nenhuma substância. É como uma marquinha que fica ali no ovário. Esse fenômeno ocorre, né, na superfície ovariana, certo? Na verdade, todo o ovário é repleto de vários folículos, milhares de folículos, e esses folículos, né, vão migrando ali, de acordo com o amadurecimento, ficando mais superficiais. Então, aqui a gente tem esse ovário com diversos folículos em vários estágios aqui, né? E aqui, mais uma vez, os estágios de maturação, de crescimento folicular e maturação do oócito, até ele estar preparado para a ovulação, tá? Então, aqui é o folículo, né? Aqui o crescimento folicular, aqui é de está representando, né? Tem vários folículos aqui, e o folículo que foi escolhido para amadurecer nesse momento, né? E aí até que ocorre a ovulação, e esse folículo aqui vai ser luteinizado em corpo lúteo, e depois regride para o corpo branco, corpo albicans, certo? Então, aqui a gente tem alguns folículos, né? No caso, alguns folículos, ó. Alguns ovários, aqui a gente tem um ovário de vaca. Esse ovário é mais liso, porque a vaca, no geral, é um animal que só pare um filhote por vez. Raramente a gente tem partos gemelares, né? Então, normalmente tem um folículo em crescimento. Então, aqui a gente tem esse folículo em crescimento. E aqui a gente já tem um corpo lúteo, que aqui nessa imagem não deu para ver assim essa coloração, né, diferenciada. Mas ele é mais amarelo e na palpação a gente sente bem a diferença. Desse lado, a gente tem um ovário com vários folículos, né, ovarianos e alguns corpos lúteos. Por que esses folículos, essa vaca aqui, tem tantos folículos? Porque ela sofreu um processo de superovulação, ela sofreu tratamento hormonal para que ela superovulasse, para que houvesse a inseminação e fosse feita a coleta de embriões para transplante em barrigas de aluguel, né? Transplante de embrião em outras fêmeas, certo? Mas fisiologicamente, o ovário de uma vaca você vai ver nessa situação, ele mais liso, com só um folículo em crescimento, um corpo lúteo anterior e um folículo do novo ciclo, amadurecendo ainda, certo? E aí talvez dê para enxergar aqui, ó, por exemplo, um corpo albicans, né, um corpo lúteo que já degenerou, e aqui a gente vê só o branquinho desse corpo branco, né, desse corpo albicans, certo?
Então, essa situação aqui é uma situação em que a vaca sofreu um tratamento hormonal de superovulação. Já uma porca, que é uma fêmea que pare vários animais, a gente já vai observar aqui vários folículos, né? O ovário dessa fêmea é como se fosse cacho de uva. Então, a gente tem folículos em vários estágios de crescimento, tá? Essa fêmea, essa porca é o ovário, um ovário cíclico, em fase, né, lútea, porque a gente tem aqui um corpo lúteo bem desenvolvido, e vários folículos em várias fases de crescimento, né? De pequenos a médio. Aqui a gente olha ó, as bolinhas, tá vendo? Parecem umas bolinhas de água, é esse folículo em crescimento, né? Nesse B, a gente tem uma vaca, ou uma porca, né? Já com folículos em vários estágios, folículos grandes, né? Já bem maduros, e já corpos lúteos de ciclos anteriores se transformando em corpo albicans, tá? Aqui é um ovário de uma fêmea suína pré-púbere, ou seja, é uma fêmea que ainda está entrando em puberdade. Ela ainda não ovulou pela primeira vez. Então, a gente vê só os folículos aqui pequenos em desenvolvimento ainda. E aqui uma fêmea acíclica, uma fêmea que não tem nem corpos lúteos, nem folículos, né? Ou é uma fêmea muito jovem, que ainda não ciclou, tá? Então, aqui a gente tem, né, vários estágios dessa fêmea, tá? No caso da égua, a gente, o ovário também dela é mais liso, a gente não vê essa presença de vários folículos, porque ela só vai parir também um filhote por vez, certo? E a égua, ela tem uma característica que o ovário dela tem esse formato, e nessa região aqui a gente tem a fossa ovulatória. Diferente das outras espécies, onde o folículo ele amadurece e cresce, ocorre a ovulação. Então, a ovulação anterior foi aqui, a ovulação agora vai ser nesse local, que é esse folículo. Aqui, onde o folículo amadureceu, ocorre a ovulação. E na égua, todos os folículos em amadurecimento, eles migram para essa região aqui, onde ocorre a ovulação, tá? E aí, onde ocorre a ovulação, tem essa fossa, que é a fossa ovulatória. Então, é uma característica. Opa, deixa eu ligar aqui, que vai cair a bateria. É uma característica do ovário, né? Uma característica fisiológica e anatômica das éguas, certo? E aqui a gente tem um ovário de galinha, tá? Com vários folículos, né, em amadurecimento, tá? A gente chama, né, de folículos vitelogênicos, tá? Que são esses folículos, nada mais são do que esse aqui é um folículo pré-ovulatório. E esse folículo pré-ovulatório nada mais é do que a gema do ovo. Então, quando o ovo se forma, isso aqui é exatamente a gema do ovo. E esse folículo, ele vai ser ovulado e passar pelo sistema reprodutor da fêmea, e em vários estágios ele vai receber a albumina, que é exatamente a clara, e outras estruturas até que haja a formação da casca, que é o processo final, né, da formação do ovo. E quando o galo acasala com a fêmea, essa casca ainda não está formada, exatamente para que os espermatozoides do macho, eles possam, do galo, né, possam migrar e atingir esse ovo antes que haja a formação da casca, para fecundar esse ovo, certo? E para finalizar, a gente tem aqui uma relação, uma tabela, né, uma planilha aqui que mostra a ação hormonal durante todo esse processo de crescimento folicular, tá? Então, a gente tem a fase folicular, que a gente tem ação principalmente
que a gente tem a ação dos hormônios hipofisários, tá? Principalmente do hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que promove esse crescimento. Aqui no final, o hormônio LH, hormônio luteinizante, já começa a atuar. Quando esse ócito começa a crescer, a amadurecer, aí começa a aumentar a produção de estrógenos, né, pelas células da granulosa. Então, essa aqui, já na fase do estro, a gente tem essa produção de estrógenos. Então, o proestro, que é digamos, a primeira fase do ciclo estral, ele vem com a produção do FSH, grande produção de FSH, para o amadurecimento folicular. Quando esse folículo já tem uma certa maturação, que produz muito estrógeno, esse estrógeno estimula a hipófise a produzir LH. Esse LH vai promover a produção, né, vai estimular ainda mais esse folículo a produzir estrógeno, que esse grande produção de estrógeno vai gerar esse pico de LH. Então, o estrógeno, quando ele aumenta muito, ele vai lá na hipófise e aumenta essa produção de LH. E essa pico de LH vai promover a ovulação. E após a ovulação, o estrógeno começa a diminuir, o LH diminui, mas ainda continua atuando sobre esse folículo após a ovulação, promovendo a luteinização desse folículo, e esse folículo, no caso agora corpo lúteo, não é mais folículo, começa a produzir a progesterona. Então, os estrógenos diminuem, né? E aumenta a produção da progesterona. E lá no eixo hipófise, hipotálamo-hipófise, começa a haver a produção de prolactina, tá? Caso haja a gestação. Se não houver gestação, esse corpo lúteo vai regredir e diminuir a produção de progesterona. Então, se houver gestação, essa produção de progesterona permanece, e se não, e também, paralelamente, tem a produção de prolactina, já preparando esse organismo para a amamentação. E caso não haja gestação, não tem produção de prolactina. E simplesmente o LH diminui e a prolactina continua em produções mínimas, né? E a progesterona também diminui a sua produção, ok? Então, por hoje, era isso, né, que a gente tinha para falar sobre esse início do controle da reprodução, né? Essa controle hormonal da reprodução das fêmeas domésticas, ok? Alguma dúvida? Não, professor.